Eu estou começando agora a gravar o áudio da aula, tá? Todo mundo está com as câmeras desligadas. Se alguém fizer alguma pergunta, quiser fazer qualquer colocação da aula, mas não quiser ser exposto, me fala, que eu edito a aula e tiro o áudio com a voz de vocês. Mas não deixem de tirar dúvida, não deixem de perguntar nada, porque não querem que a voz fique gravada na aula. Então, hoje a gente vai fazer essa revisão da FNP e do RPG. Como a gente já estava falando anteriormente, FNP também é conhecida como CABAT. Falando dos princípios fundamentais. A gente tem que enxergar o paciente como um ser global, a gente tem que focar muito no reforço positivo e sempre pensar no máximo, no mais alto padrão funcional que a gente conseguir com esse paciente. Importantíssimo do FNP são os princípios neurofisiológicos dele. Vocês fizeram muitas questões com base nesses princípios neurofisiológicos, principalmente com o efeito pós-descarga e a irradiação. Eu percebi que vocês se interessaram, enfim, perguntaram bastante sobre esses dois princípios e a inervação recíproca também. Então, falem para mim, ficou claro para vocês esses princípios neurofisiológicos? Vocês conseguiram compreender com clareza? Ou alguém ficou com alguma dúvida sobre algum deles? Vamos tocar o barco, então. O efeito pós-descarga, eu acredito que tenha ficado muito, muito claro, tanto pela aula quanto pelos exercícios que vocês realizaram. Então, ele é o efeito que continua após o exercício. Quanto maior a intensidade e a duração do estímulo, maior vai ser esse efeito pós-descarga, então. A somação temporal, então, como a gente pode ver aqui, é a sucessão dos estímulos de baixa intensidade em um certo período de tempo, de forma combinada para causar excitação. Então, a somação temporal, ela tem relação com a frequência com que esse paciente ele é exposto ao estímulo. A espacial, ela tem relação com áreas onde a gente vai aplicar estímulo nesse paciente. Quanto mais áreas, quanto mais espaço a gente tiver de contato, maior vai ser esse estímulo, mais a gente vai reforçar mais a gente vai reforçar o objetivo do nosso tratamento e mais excitação, então, a gente vai causar no sistema nervoso desse paciente. Irradiação. A irradiação na aula prática, não sei se, acredito que alguns de vocês não estavam presentes na aula prática, mas a irradiação é aquele efeito que a gente percebe que quando você estimula, por exemplo, o membro superior esquerdo, você vai perceber que o paciente também vai recrutar membro inferior direito para poder responder ao seu estímulo. Então, a gente viu na aula prática isso. A gente até falou sobre a possibilidade de colocar uma balança e perceber é como se fosse uma compensação mesmo, né? Então, essa irradiação de uma forma mais prática. A indução suscetiva. Então, a indução é a estimulação. Então, aumento da excitação dos músculos agonistas, seguido da estimulação dos seus antagonistas. Inervação e inibição recíproca. Então, a contração do músculo acompanhada pela inibição simultânea do seu antagonista. Então, se eu estou estimulando a contração do bíceps braquial, automaticamente eu estou inibindo a ação do tríceps braquial e vice-versa. Alguma dúvida sobre o que a gente falou até aqui?
Vamos seguir, então. Então, a FNP, ela utiliza informações proprioceptivas dos receptores sensoriais para facilitar a função neuromuscular durante um movimento. Então, vocês têm que ter em mente que quando a gente pensa em FNP, a gente tem que ter muita clareza naquele processo de que quando você estimula um músculo, esse músculo ele é inervado por vias aferentes ou ascendentes que vão levar essa informação do sistema nervoso periférico para o central. Então, esse estímulo vai gerar, o estímulo que você aplicar vai gerar essa conexão do sistema nervoso periférico com o central, através da via aferente, uma resposta por via eferente. Então, ocorre durante as contrações musculares concêntricas, excêntricas e isométricas. Podemos usar as três formas de contração. Promove aumento da resistência muscular, o equilíbrio e postura. A gente utiliza diagonais. A FNP envolve uma grande quantidade de músculos e articulações. Então, ela engloba, ela enxerga o ser como um 360, mesmo de uma forma muito global. A gente não vai trabalhar um segmento isoladamente. Ela utiliza, inibição autogênica do antagonista com a contração do agonista, como a gente já falou. Então, a estimulação do OTG, do órgão tendinoso de Golgi. Vamos lembrar que eu tenho lá no meu tendão do músculo o OTG. Ele é um receptor de informação neurológica. Então, ele vai perceber que o seu músculo está realizando uma contração. E se ele percebe que essa contração está muito forte, e ele percebe isso através da tensão aplicada no tendão daquele músculo, quando a gente contrai o músculo, a gente aumenta a tensão no tendão. Esse aumento da tensão no tendão, então, vai acionar o OTG, e o OTG vai estimular o relaxamento da musculatura. E aí a gente consegue ganhar, então, a amplitude do movimento. Tá claro esse mecanismo para vocês? Sim. Maravilha, hein? Sim. Pessoal, assim, eu estou abordando esses temas com vocês de uma forma muito rápida, porque é uma revisão. Então, eu vou dar mais atenção para os temas, para os pontos que merecerem mais atenção. Aí, é aquela velha história do fica a dica, né? A FNP ela também realiza a inibição recíproca do agonista quando o antagonista é estimulado. Que foi o que a gente falou anteriormente, né? Se eu vou estimular a contração do bíceps braquial, automaticamente eu vou inibir o tríceps braquial. E se eu contraio o tríceps braquial, eu inibo o bíceps braquial. Os procedimentos, então, básicos da FNP são a resistência, irradiação, o contato manual, a posição corporal e a biomecânica, o comando verbal, que é de extrema importância no FNP. Não vi muito sobre isso nas questões, tá, pessoal? Visão, atração e aproximação, estiramento, sincronização de movimentos e padrões. Então, se a gente for pensar na resistência, é a resistência que a gente aplica naquele segmento para o paciente, então, responder. A resistência, além dela promover o aumento da força muscular, ela também vai ajudar a guiar esse movimento, ela vai, então, auxiliar na aprendizagem motora, no controle motor e, obviamente, a resistência ela tem que ser condizente com aquele paciente que você está atendendo. Você não vai aplicar a mesma resistência que você aplica para um atleta num idoso ou numa criança. Então, você tem que conseguir dosar essa resistência de acordo com o paciente que você está atendendo. A irradiação e o reforço, então, é a propagação da resposta do estímulo, ela vai gerar uma resistência e pode, então, ocorrer a inibição da facilitação.
Lembrando que o contato manual ele deve ser lumbrical, então a nossa mão tem que estar nessa posição que vocês estão vendo na imagem e vai promover, então, sempre pensando no fortalecimento da musculatura, na condução do movimento através do nosso toque. Então, você vai aplicar o toque e vai pedir para o paciente realizar um movimento contra aquele que você está aplicando a resistência. E o contato manual, ele gera uma estimulação sensorial a mais. A posição do corpo e da biomecânica. O nosso posicionamento e o posicionamento do paciente na FNP são fundamentais. Se você estiver mal posicionado, você vai atrapalhar o seu paciente de realizar aquele movimento. Então, é muito importante que você esteja bem posicionado e, obviamente, o paciente também. Você tem que saber posicionar o seu paciente para conseguir a amplitude de movimento que você deseja. Comando verbal no FNP é fundamental. O tempo todo você tem que dar comando verbal para o seu paciente e um reforço positivo. Então, durante a sessão de FNP, a gente fala a sessão inteira. Então, vai realizar, por exemplo, uma diagonal funcional de membro superior, você vai falar, vamos lá, seu João, estende os dedos, vamos, levanta o ombro, vai, ó, empurra minha mão, vamos lá. Mais força, mais devagar ou mais rápido. O tempo todo a gente tem que realizar esse comando verbal da forma mais clara e direta possível. Obviamente, em tom adequado. Se você tem um paciente que tem uma perda auditiva, seja ela pelo motivo que for, você tem que falar um pouco mais alto. Se você tem um paciente que tem uma audição perfeita, você não precisa gritar com o seu paciente, falar muito alto. Extremamente importante você estimular o seu paciente a olhar para o movimento que ele está realizando. Então, além de conseguir orientar melhor o movimento e aumentar o empenho do seu paciente, você consegue aumentar a potência dessa contração, além da própria amplitude de movimento. Quando a gente vai pensar no tronco do paciente, se o paciente está acompanhando o movimento dele com o olhar, ele, consequentemente, vai aumentar aquela amplitude de movimento dele, como a gente viu na prática. A tração e a aproximação, então é muito importante a gente realizar a tração ali no início do movimento. Ela, além de facilitar, ela também tem um importante papel na estimulação sensorial desse paciente e ela também auxilia demais a melhorar a amplitude de movimento desse paciente. O estiramento, da mesma forma, ele vai facilitar esse movimento, então ele vai facilitar na contração muscular e ele também tem um papel importante na preparação desses músculos para realizarem a contração. Então, quando você estira, é como se você despertasse a contração desse músculo. A questão da sincronização dos movimentos, então, ela promove o sincronismo, né? Então, como você vai realizar esse movimento mais próximo possível do padrão adequado. Aumenta a força da contração e a sincronização normal, então, ela vai tornar o movimento mais coordenado e mais eficiente. Tudo bem, pessoal, até aqui? Quando eu penso na sincronização do movimento, eu não sei se ficou claro para vocês, mas, por exemplo, eu vou fazer a diagonal do meu membro superior, eu vou começar o meu movimento com os meus dedos, punho, cotovelo e aí ombro. Então, ela acontece de distal para proximal, ela inicia distal e vem vindo para proximal, porém, em determinado momento, todos esses segmentos vão estar se movimentando de forma harmônica e em conjunto.
o padrão do movimento. Então, os movimentos, eles são sinérgicos, em massa, sempre pensando no movimento funcional mais típico possível. Pessoal, até aqui, tranquilo? Sim. Maravilha, então, vamos seguir. Então, aqui, a gente pode ver que a FNP ela vai integrar as informações sensoriais. Então, vamos lembrar, informação sensorial que a gente vai ter aqui, do toque do terapeuta, informação nos receptores dos músculos e dos tendões e das articulações, que vão enviar para o meu sistema nervoso central. As informações motoras e psicológicas, direcionando o tratamento para o ser humano, que possui como características importantes o desenvolvimento lento, baseado num grande número de repetições. A FNP não é um tratamento de progressão rápida. A gente tem que repetir diversas vezes a mesma sequência, o mesmo movimento. É assim que a gente que ocorre o processo de aprendizagem, através de repetição. Se a gente vai pensar em benefícios da facilitação neuromuscular proprioceptiva, a gente tem aí a melhora do alongamento e da mobilidade, então, consequentemente, da amplitude do movimento. Eu vou melhorar o pico do meu torque, daquela explosão. Vou ter um aumento da força muscular do meu paciente. Eu vou melhorar, aprimorar o sistema neuromuscular e coordenação motora. Então, pessoal, eu estou dando estimulação sensorial o tempo todo, eu estou pedindo para o meu paciente realizar a contração do músculo. Essa informação e o meu feedback vão ajudar demais no desenvolvimento do meu sistema neuromuscular e da minha coordenação motora. Então, o paciente ele vai aprendendo a direção do movimento, ele vai aprendendo a coordenar o movimento das diferentes articulações do corpo dele. Então, tudo isso envolve a coordenação motora e o sistema neuromuscular. A recuperação da execução de atividades funcionais, então, como eu disse para vocês, não adianta a gente ficar treinando diagonal, 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 se não tem função. Então, eu preciso pensar em atividade funcional. Eu também tenho como benefício a melhora do equilíbrio e, como consequência de tudo isso, a diminuição da espasticidade. Lembrando que a diminuição da espasticidade, como a maioria desses benefícios, eles ocorrem a médio e longo prazo. Tudo bem? Vamos lá então sobre contraindicação. A contraindicação principal, então, é presença de dor durante o exercício. Se o paciente apresentar dor durante o exercício, essa dor ela vai inibir todo o sistema que eu procuro. Então, vai inibir a questão da minha coordenação motora e pode sinalizar uma lesão. Claro, a gente tem que ter um olhar muito crítico para entender se é uma lesão. Além disso, a gente não pode pensar em realizar aproximação de extremidades sem consolidação. Pessoal, se eu tenho uma lesão não consolidada, esquece, eu não vou poder realizar essa técnica. Vamos pensar em outra técnica que vem antes dessa. Tudo bem? Como vocês já devem estar cansados de ouvir, a palavra-chave é o bom senso. Até aqui, tudo tranquilo, tudo em ordem? Maravilha, então, pessoal, vamos seguir. A gente tem no CABAT, no FNP, as diagonais funcionais. Nesse esquema dá para a gente ver muito legal como elas funcionam. Lembrando que a FNP não é só diagonal funcional. Diagonal funcional é um padrão que a gente utiliza
Porém, é muito mais do que isso, como a gente já falou, de todos os princípios que ela envolve. Ok, pessoal? Até aqui tudo bem? Sim. Maravilha. Então, enquanto eu dou uma respirada, vamos achar aqui os slides da aula prática. Esses slides vocês já têm no AVA, então vocês já têm acesso a eles. Nesses slides a gente consegue ver bem, deixa eu ver se todos têm, sim. A posição inicial e final de cada diagonal. Então, aqui, padrão de flexão do tronco superior e de extensão do tronco superior. Os padrões de membros inferiores em extensão, com flexão de joelho e tronco. Então, a posição inicial e final do movimento. Nesses quadros, e aí é muito legal vocês prestarem atenção nos quadros, a gente tem falando sobre a posição de cada articulação no início e no final do movimento. Eu ouvi que alguém até já printou a tela ou tirou uma foto. É isso mesmo, é importante vocês saberem isso. Então, pessoal, se eu vou pensar na diagonal 1 de flexão de membro superior, eu vou pensar no meu ombro iniciando, fletido, aduzido e em rotação lateral. O meu cotovelo pode ser em flexão ou extensão, vai depender do padrão do movimento do seu paciente e de qual é o seu objetivo funcional com ele. O antebraço supinado, o punho em flexão, com desvio radial, e dedos, então, em flexão e adução do polegar. E no final eu vou evoluir para uma extensão, abdução e rotação medial do ombro, flexão ou extensão do cotovelo, depende do meu objetivo, prono do antebraço, extensão e desvio unar, então, do punho, e extensão e abdução dos dedos e polegar. Se vocês visualizarem pera lá, aqui vocês conseguem visualizar esses padrões. Processo na segunda diagonal. Então, pessoal, dica de ouro: tenham isso na ponta do lápis. Anteroelevação pélvica, diagonais de membros inferiores, importantíssimo esse quadro também. Foquem bastante nos quadros de diagonal de membros superiores e membros inferiores. Isso é uma dica de ouro. E lembrem que a gente sempre vai ter a flexão num padrão e o quadrante, a posição final é sempre o oposto daquilo. Então, se o meu quadril está em flexão, ele vai terminar em extensão. Se ele está em abdução, ele vai terminar em adução. Se ele está em rotação interna, ele vai terminar em rotação externa. Então, professor, eu preciso saber cada um? Não. Se você souber a primeira coluna, automaticamente você sabe a segunda. Se você souber a terceira coluna, automaticamente você sabe a quarta coluna. Lembrando sempre que joelhos e cotovelos podem estar tanto em extensão quanto em flexão. Tudo bem? Sim. Dei muita dica, hein, gente? Aproveita quem tiver pegado. Ficou fácil. Sobre o RPG, pessoal. RPG, famosa Reeducação Postural Global. Então, ela iniciou lá na França e uma das bases do RPG são as cadeias musculares, que vem lá da década de 80. Os princípios do RPG.
individualidade. Então, a gente tem que entender que cada pessoa é um ser individual. Ou seja, por mais que a gente tenha todas as técnicas do RPG, as posições, como elas devem evoluir, você tem que direcionar esse desenvolvimento para a capacidade, para as habilidades do seu paciente. Outro princípio é a causalidade. Pessoal, a causalidade, então, a gente faz com que a gente entenda que aquela queixa do paciente, muito provavelmente, tenha relação com outra estrutura musculoesquelética dele. Então, a dor no joelho raramente vai ser um problema no joelho do meu paciente. A dor no joelho, potencialmente, é causada por exemplo, uma fraqueza de glúteo médio, uma alteração de quadril, de coluna vertebral. Então, causalidade, a causa daquela condição, muito provavelmente ela se inicia numa área distante da que ela se encontra. E a totalidade, que vem totalmente de encontro com a causalidade. Então, a gente entende que o corpo tem que ser tratado de uma forma global, de uma forma total. A ideia da visão 360 do paciente. Você tem que enxergar o paciente como um todo. Como eu já falei para vocês na nossa aula, eu já trabalhei num caso que a dor no ombro direito tinha origem no tornozelo esquerdo. Se você não enxerga o paciente como um todo, você nunca vai chegar a essa conclusão. Então, totalidade. E você vai tratar o todo do seu paciente. Você não vai tratar um joelho, você não vai tratar um tornozelo. Vamos lembrar que o RPG ele tem muita visão na nossa musculatura antigravitacional, na nossa postura. Então, lá na barriga da nossa mãe, lá na nossa fase intrauterina, a gente se encontra todo num padrão flexor, flexor de quadril, de tronco, de membros, de ombros, de cotovelo, de joelho, de coluna vertebral. Então, a gente está todo num padrão flexor. A gente nasce, a gente tem que começar, então, a vencer a gravidade. Primeiro controle que a gente ganha, então, é o controle cefálico, o controle da cabeça. Ganhei o controle da cabeça, aí eu começo a ganhar, então, controle do meu tronco e do meu corpo como um todo. Enquanto o seu paciente não tiver controle de cabeça, ele não vai sentar. Ah, mas ele tem força de paravertebral. Ele não vai sentar. Então, isso tem que ser desenvolvido de forma gradativa. Para conseguir manter o corpo ereto, então, pouco a pouco os músculos eles vão se tornar capazes de lutar contra a gravidade, de vencer a gravidade. Ou seja, são os músculos da ortostase, ou músculos tônicos, ou antigravitacionais. Inicialmente hesitante, depois de uma forma mais segura, a criança ela vai sustentar a cabeça, as costas e, enfim, conseguir ficar em pé. Esses músculos da estática, então, os músculos antigravitacionais, eles nos mantêm uma boa postura diante da gravidade. Eles são músculos fibrosos e de tônus muito forte. Eles representam 2/3 da nossa musculatura total. E importante, eles estão o tempo todo ativos. Mesmo quando a gente está em repouso, eles estão ativos para garantir a nossa estabilidade. Mesmo enquanto a gente está sentado, esses músculos eles estão ativos para você não cair da cadeira, por exemplo. Então, a imobilidade ela é relativa. A gente está sempre oscilando, né? O nosso tônus está sempre oscilando e a gente precisa de ajuste postural para reequilibrar o nosso corpo o tempo todo. A gente consegue manter uma postura ereta graças a esses músculos antigravitacionais. Eles também nos mantêm em pé pelo tônus deles e permite que a gente se desloque pela sua contração. Então, se você vai dar um passo, você precisa que a sua musculatura lá de quadrado lombar relaxe para você conseguir dar o passo e contraia para você projetar o seu corpo para frente. Primeiro de um lado,
depois do outro, de forma alternada, aí que a gente consegue, então, se deslocar. Mesma coisa com os paravertebrais em geral. Os músculos da dinâmica, então, eles não são fibrosos e têm pouco tônus. Então, os músculos dinâmicos, por exemplo, um bíceps braquial, um músculo que não fica ativo o tempo todo, ele é ativo quando eu preciso, então o tônus dele é menor. Eles têm tendência ao relaxamento, então a gente vai recrutar as fibras dele quando a gente precisa, enquanto a gente não precisa, ele vai se manter relaxado. E lembrando, importantíssimo, que não é porque o músculo é rígido que ele é forte. Muitas vezes uma musculatura muito rígida, ela é tão fraca quanto uma musculatura muito hipotônica. Tudo bem, pessoal, até aqui? Maravilha, então. O nosso desenvolvimento, então, ele vai acompanhar as funções indispensáveis para a nossa sobrevivência. A gente possui funções vegetativas que vão se manifestar de forma consciente ou de forma autônoma. Esse sistema vegetativo, então, ele é essencial para a nossa sobrevivência, a gente depende dele. E, como já dizia Solskjaer, em 2006, o homem que pode, por sua própria vontade, agir sobre a respiração, resistir à fome ou ao cansaço, é incapaz de controlar-se indefinida e totalmente nessas áreas, sem que sua vida seja colocada em questão. Não tem tanta relevância para a nossa prova agora, tá, pessoal? O estudo da função estática, então, engloba grandes funções musculares que contribuem para o potencial genético inicial e é indispensável a duração do sistema. A gente sempre vai atuar pela lei do mínimo esforço. Então, a gente sempre vai buscar compensações para que a gente tenha um menor gasto energético. Seja compensando postura, seja através de alavanca, a dinâmica do movimento. Então, é mais amplo quando precedido por um alongamento muscular. E aí foi o exemplo que a gente usou na aula de quando a gente está sentado e a gente vai levantar. Então, a gente está sentado, a gente projeta o corpo para frente, faz uma flexão de cabeça, flexão de tronco, para daí poder levantar. Fica muito mais fácil quando a gente faz essa série de compensações. Então, em pé, a gente tem aí a nossa lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose sacral. Essas curvas que vão se opondo, elas vão ajudando a gente a se equilibrar. A gente pode buscar um conforto de forma excessiva e acabar gerando mais compensações do que a gente deveria. Então, se a gente tem uma hipercifose torácica, a gente vai acabar, por exemplo, compensando com uma protusão de cabeça, com uma hiperlordose lombar. Então, se sobra cifose aqui, vai ter que sobrar lordose aqui embaixo. E aí a gente vai ter, então, o fenômeno do achatamento dos músculos espinhais. Tudo com base, então, nesse conforto estático. O RPG é um método terapêutico, então, que considera o sistema muscular de forma integrada, organizando os músculos em cadeias musculares e baseando-se no alongamento dos músculos encurtados, tratando causas e consequências. Se você não tratar a causa, o seu tratamento ele não vai ser eficaz. Se você tratar só a consequência, esse paciente é um paciente que vai estar sempre te procurando e nunca vai estar bem. Ele sempre vai ter uma dor, ele sempre vai ter um desconforto, ele sempre vai ter uma disfunção de alguma forma. Por exemplo, você tem um filho que ele anda de bicicleta e o quadrado da bicicleta tá com alguma deformidadezinha que fica arranhando a perninha dele toda vez que ele pedala.
Se você só tratar um machucado na perninha dele, ele sempre vai, que for andar na bicicleta, ele vai se machucar. Enquanto você não consertar o quadro da bicicleta, aquele defeitinho, aquela deformidadezinha que tem no quadro da bicicleta, toda vez que essa criança andar de bicicleta, ela vai se machucar. É a mesma coisa da gente ficar tratando só a consequência das lesões do nosso paciente. E a gente vê isso o tempo todo na área esportiva. Então, o meu paciente ele tem um padrão de movimento que não é adequado, ele tem uma compensação que vai gerar um desconforto para ele, que vai gerar uma dor. Eu vou tratar dessa dor e não vou mudar o padrão do movimento do meu paciente. Não vai ser eficaz. E aí a gente vai ter que pensar nas cadeias musculares que vão envolver esse meu paciente. Cadeia muscular antero-interna do ombro, pessoal. Então vamos lembrar aqui que a gente tem 5 cadeias. Então, a antero-interna do ombro, o próprio nome ele já fala para a gente qual área é. Então, a parte anterior, a parte da frente e mais interna do ombro, que vai envolver essa musculatura que a gente está vendo aqui. Anterior do braço, então vai envolver todos os músculos da região anterior do braço. Lembrando que em posição na ortostase, né, se a gente for pensar anatomicamente falando, se eu estou em ortostase, a palma da minha mão tem que estar voltada para frente, não para o meu corpo, não medial. Tem que estar virada para frente. E aí a cadeia anterior do braço, então, são todos aqueles músculos da parte da frente do meu braço. Desde o trapézio e deltoide, tá, pessoal? Antero-interna de quadril. As cadeias respiratórias. Lembrando que intercostais, tanto internos quanto externos, tá? Na inspiração, eu recruto intercostais externos. Na expiração, intercostais internos. Cadeia posterior, que é uma cadeia gigante e tem aí uma ação super importante, principalmente se a gente for pensar em não deixar o nosso corpo cair para frente. Então, ela que vai manter essa estabilidade. Pessoal, até aqui, tudo bem? Vocês estão craques em cadeias musculares? Beleza? Sobre as indicações do RPG, eu vi que vocês fizeram bastante questão sobre indicação. Muito de verdadeiro ou falso, achei muito legal. Então, opa. Bom, indicações, então, do RPG vão desde incontinência urinária até a manutenção aí da musculatura respiratória, tá? A gente tem todas essas indicações descritas aqui, não preciso ficar lendo indicação para vocês. No RPG, a gente vai pensar em famílias de postura do RPG. Então, a gente vai pensar principalmente em 4 famílias dessas posturas, perdão. Não vi muito sobre isso nas questões, hein, pessoal? Vocês não deram atenção. Então, extensão do ângulo coxo-femoral com abdução dos membros inferiores, flexão coxo-femoral com adução dos superiores, perdão, dos superiores, anteriormente falei inferiores. Então, extensão coxo-femoral com abdução dos membros superiores, flexão coxo-femoral com adução dos superiores, flexão do coxo femoral com abdução dos superiores e extensão coxo femoral com adução dos superiores. A gente vai trabalhar, então, essas famílias de posturas através das posturas do RPG. São elas: rã no chão,
Rã no ar, em pé, inclinada para frente, sentada, em pé contra a parede, em pé no meio, e são essas as posições que a gente vai, então, trabalhar no RPG, são essas as posturas. Pessoal, essas 6 posturas, tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Tô achando que tá muito fácil isso aí, hein? Vou ter que dificultar um pouquinho mais as questões da prova. Vocês estão sabendo tudo? Pessoal, interessante vocês olharem essas posturas nos livros de vocês, no livro didático, aquele livro que tá no AVA e que eu mandei no WhatsApp para vocês também, que algumas pessoas estavam sem acesso ao AVA. Então, no livro tem descrito essas posições, de como elas vão evoluir. Vamos lembrar que o RPG, ele vai acontecer, as posturas elas vão ocorrer de forma estática. Então, não é você pedir para o paciente fazer o movimento todo. Você vai posicionar o seu paciente na posição inicial, você vai pedir para ele começar a se movimentar em direção à posição final, até você perceber que é o limite dele. Então, começou a gerar compensação, volta um pouquinho, até o último ponto daquele movimento onde ele não gerou compensação. E aí ele vai se manter naquela posição, até que ele consiga, então, aumentar a amplitude desse movimento sem gerar as... Perdão, gente. Sem gerar as compensações que a gente não quer que aconteçam. Então, o RPG ele ocorre de forma estática, ele não é dinâmico, não é através de movimento. Eu vou usar o movimento só para encontrar o ponto onde eu vou trabalhar. Encontrei o limite ali do meu paciente, é ali que eu vou trabalhar. Conforme o meu paciente for evoluindo, eu vou evoluindo sentido posição inicial para posição final, mas de forma estática, não dinâmica. Ok? Maravilha, então. Ok. Pessoal, e aqui a gente finaliza o nosso conteúdo de RPG e FNP que vai cair na prova.
Eu estou começando agora a gravar o áudio da aula, tá? Todo mundo está com as câmeras desligadas. Se alguém fizer alguma pergunta, quiser fazer qualquer colocação da aula, mas não quiser ser exposto, me fala, que eu edito a aula e tiro o áudio com a voz de vocês. Mas não deixem de tirar dúvida, não deixem de perguntar nada, porque não querem que a voz fique gravada na aula. Então, hoje a gente vai fazer essa revisão da FNP e do RPG. Como a gente já estava falando anteriormente, FNP também é conhecida como CABAT. Falando dos princípios fundamentais. A gente tem que enxergar o paciente como um ser global, a gente tem que focar muito no reforço positivo e sempre pensar no máximo, no mais alto padrão funcional que a gente conseguir com esse paciente. Importantíssimo do FNP são os princípios neurofisiológicos dele. Vocês fizeram muitas questões com base nesses princípios neurofisiológicos, principalmente com o efeito pós-descarga e a irradiação. Eu percebi que vocês se interessaram, enfim, perguntaram bastante sobre esses dois princípios e a inervação recíproca também. Então, falem para mim, ficou claro para vocês esses princípios neurofisiológicos? Vocês conseguiram compreender com clareza? Ou alguém ficou com alguma dúvida sobre algum deles? Vamos tocar o barco, então. O efeito pós-descarga, eu acredito que tenha ficado muito, muito claro, tanto pela aula quanto pelos exercícios que vocês realizaram. Então, ele é o efeito que continua após o exercício. Quanto maior a intensidade e a duração do estímulo, maior vai ser esse efeito pós-descarga, então. A somação temporal, então, como a gente pode ver aqui, é a sucessão dos estímulos de baixa intensidade em um certo período de tempo, de forma combinada para causar excitação. Então, a somação temporal, ela tem relação com a frequência com que esse paciente ele é exposto ao estímulo. A espacial, ela tem relação com áreas onde a gente vai aplicar estímulo nesse paciente. Quanto mais áreas, quanto mais espaço a gente tiver de contato, maior vai ser esse estímulo, mais a gente vai reforçar mais a gente vai reforçar o objetivo do nosso tratamento e mais excitação, então, a gente vai causar no sistema nervoso desse paciente. Irradiação, a irradiação na aula prática, não sei se, acredito que alguns de vocês não estavam presentes na aula prática, mas a irradiação é aquele efeito que a gente percebe que quando você estimula, por exemplo, o membro superior esquerdo, você vai perceber que o paciente também vai recrutar membro inferior direito para poder responder ao seu estímulo. Então, a gente viu na aula prática isso. A gente até falou sobre a possibilidade de colocar uma balança e perceber é como se fosse uma compensação mesmo, né? Então, essa irradiação de uma forma mais prática. A indução suscetiva, então, a indução é a estimulação. Então, aumento da excitação dos músculos agonistas, seguido da estimulação dos seus antagonistas. Inervação e inibição recíproca, então a contração do músculo acompanhada pela inibição simultânea do seu antagonista. Então, se eu estou estimulando a contração do bíceps braquial, automaticamente eu estou inibindo a ação do tríceps braquial e vice-versa. Alguma dúvida sobre o que a gente falou até aqui?
Vamos seguir, então. Então, a FNP, ela utiliza informações proprioceptivas dos receptores sensoriais para facilitar a função neuromuscular durante um movimento. Então, vocês têm que ter em mente que quando a gente pensa em FNP, a gente tem que ter muita clareza naquele processo de que quando você estimula um músculo, esse músculo ele é inervado por vias aferentes ou ascendentes que vão levar essa informação do sistema nervoso periférico para o central. Então, esse estímulo vai gerar, o estímulo que você aplicar vai gerar essa conexão do sistema nervoso periférico com o central, através da via aferente, uma resposta por via eferente. Então, ocorre durante as contrações musculares concêntricas, excêntricas e isométricas. Podemos usar as três formas de contração. Promove aumento da resistência muscular, o equilíbrio e postura. A gente utiliza diagonais. A FNP envolve uma grande quantidade de músculos e articulações. Então, ela engloba, ela enxerga o ser como um 360, mesmo de uma forma muito global. A gente não vai trabalhar um segmento isoladamente. Ela utiliza, inibição autogênica do antagonista com a contração do agonista, como a gente já falou. Então, a estimulação do OTG, do órgão tendinoso de Golgi. Vamos lembrar que eu tenho lá no meu tendão do músculo o OTG. Ele é um receptor de informação neurológica. Então, ele vai perceber que o seu músculo está realizando uma contração. E se ele percebe que essa contração está muito forte, e ele percebe isso através da tensão aplicada no tendão daquele músculo, quando a gente contrai o músculo, a gente aumenta a tensão no tendão. Esse aumento da tensão no tendão, então, vai acionar o OTG, e o OTG vai estimular o relaxamento da musculatura. E aí a gente consegue ganhar, então, a amplitude do movimento. Tá claro esse mecanismo para vocês? Sim. Maravilha, hein? Sim. Pessoal, assim, eu estou abordando esses temas com vocês de uma forma muito rápida, porque é uma revisão. Então, eu vou dar mais atenção para os temas, para os pontos que merecerem mais atenção. Aí, é aquela velha história do fica a dica, né? A FNP ela também realiza a inibição recíproca do agonista quando o antagonista é estimulado. Que foi o que a gente falou anteriormente, né? Se eu vou estimular a contração do bíceps braquial, automaticamente eu vou inibir o tríceps braquial. E se eu contraio o tríceps braquial, eu inibo o bíceps braquial. Os procedimentos, então, básicos da FNP são a resistência, irradiação, o contato manual, a posição corporal e a biomecânica, o comando verbal, que é de extrema importância no FNP. Não vi muito sobre isso nas questões, tá, pessoal? Visão, atração e aproximação, estiramento, sincronização de movimentos e padrões. Então, se a gente for pensar na resistência, é a resistência que a gente aplica naquele segmento para o paciente, então, responder. A resistência, além dela promover o aumento da força muscular, ela também vai ajudar a guiar esse movimento, ela vai, então, auxiliar na aprendizagem motora, no controle motor e, obviamente, a resistência ela tem que ser condizente com aquele paciente que você está atendendo. Você não vai aplicar a mesma resistência que você aplica para um atleta num idoso ou numa criança. Então, você tem que conseguir dosar essa resistência de acordo com o paciente que você está atendendo. A irradiação e o reforço, então, é a propagação da resposta do estímulo, ela vai gerar uma resistência e pode, então, ocorrer a inibição da facilitação.
Lembrando que o contato manual ele deve ser lumbrical, então a nossa mão tem que estar nessa posição que vocês estão vendo na imagem e vai promover, então, sempre pensando no fortalecimento da musculatura, na condução do movimento através do nosso toque. Então, você vai aplicar o toque e vai pedir para o paciente realizar um movimento contra aquele que você está aplicando a resistência. E o contato manual, ele gera uma estimulação sensorial a mais. A posição do corpo e da biomecânica. O nosso posicionamento e o posicionamento do paciente na FNP são fundamentais. Se você estiver mal posicionado, você vai atrapalhar o seu paciente de realizar aquele movimento. Então, é muito importante que você esteja bem posicionado e, obviamente, o paciente também. Você tem que saber posicionar o seu paciente para conseguir a amplitude de movimento que você deseja. Comando verbal no FNP é fundamental. O tempo todo você tem que dar comando verbal para o seu paciente e um reforço positivo. Então, durante a sessão de FNP, a gente fala a sessão inteira. Então, vai realizar, por exemplo, uma diagonal funcional de membro superior, você vai falar, vamos lá, seu João, estende os dedos, vamos, levanta o ombro, vai, ó, empurra minha mão, vamos lá. Mais força, mais devagar ou mais rápido. O tempo todo a gente tem que realizar esse comando verbal da forma mais clara e direta possível. Obviamente, em tom adequado. Se você tem um paciente que tem uma perda auditiva, seja ela pelo motivo que for, você tem que falar um pouco mais alto. Se você tem um paciente que tem uma audição perfeita, você não precisa gritar com o seu paciente, falar muito alto. Extremamente importante você estimular o seu paciente a olhar para o movimento que ele está realizando. Então, além de conseguir orientar melhor o movimento e aumentar o empenho do seu paciente, você consegue aumentar a potência dessa contração, além da própria amplitude de movimento. Quando a gente vai pensar no tronco do paciente, se o paciente está acompanhando o movimento dele com o olhar, ele consequentemente vai aumentar aquela amplitude de movimento dele, como a gente viu na prática. A tração e a aproximação, então é muito importante a gente realizar a tração ali no início do movimento. Ela, além de facilitar, ela também tem um importante papel na estimulação sensorial desse paciente e ela também auxilia demais a melhorar a amplitude de movimento desse paciente. O estiramento, da mesma forma, ele vai facilitar esse movimento, então ele vai facilitar na contração muscular e ele também tem um papel importante na preparação desses músculos para realizarem a contração. Então, quando você estira, é como se você despertasse a contração desse músculo. A questão da sincronização dos movimentos, então, ela promove o sincronismo, né? Então, como você vai realizar esse movimento mais próximo possível do padrão adequado. Aumenta a força da contração e a sincronização normal, então, ela vai tornar o movimento mais coordenado e mais eficiente. Tudo bem, pessoal, até aqui? Quando eu penso na sincronização do movimento, eu não sei se ficou claro para vocês, mas, por exemplo, eu vou fazer a diagonal do meu membro superior, eu vou começar o meu movimento com os meus dedos, punho, cotovelo e aí ombro. Então, ela acontece de distal para proximal, ela inicia distal e vem vindo para proximal, porém, em determinado momento, todos esses segmentos vão estar se movimentando de forma harmônica e em conjunto.
o padrão do movimento. Então, os movimentos, eles são sinérgicos, em massa, sempre pensando no movimento funcional mais típico possível. Pessoal, até aqui, tranquilo? Sim. Maravilha, então, vamos seguir. Então, aqui, a gente pode ver que a FNP ela vai integrar as informações sensoriais. Então, vamos lembrar, informação sensorial que a gente vai ter aqui, do toque do terapeuta, informação nos receptores dos músculos e dos tendões e das articulações, que vão enviar para o meu sistema nervoso central. As informações motoras e psicológicas, direcionando o tratamento para o ser humano, que possui como características importantes o desenvolvimento lento, baseado num grande número de repetições. A FNP não é um tratamento de progressão rápida. A gente tem que repetir diversas vezes a mesma sequência, o mesmo movimento. É assim que ocorre o processo de aprendizagem, através de repetição. Se a gente vai pensar em benefícios da facilitação neuromuscular proprioceptiva, a gente tem aí a melhora do alongamento e da mobilidade, então, consequentemente, da amplitude do movimento. Eu vou melhorar o pico do meu torque, daquela explosão. Vou ter um aumento da força muscular do meu paciente. Eu vou melhorar, aprimorar o sistema neuromuscular e coordenação motora. Então, pessoal, eu estou dando estimulação sensorial o tempo todo, eu estou pedindo para o meu paciente realizar a contração do músculo. Essa informação e o meu feedback vão ajudar demais no desenvolvimento do meu sistema neuromuscular e da minha coordenação motora. Então, o paciente ele vai aprendendo a direção do movimento, ele vai aprendendo a coordenar o movimento das diferentes articulações do corpo dele. Então, tudo isso envolve a coordenação motora e o sistema neuromuscular. A recuperação da execução de atividades funcionais, então, como eu disse para vocês, não adianta a gente ficar treinando diagonal, 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 se não tem função. Então, eu preciso pensar em atividade funcional. Eu também tenho como benefício a melhora do equilíbrio e, como consequência de tudo isso, a diminuição da espasticidade. Lembrando que a diminuição da espasticidade, como a maioria desses benefícios, eles ocorrem a médio e longo prazo. Tudo bem? Vamos lá então sobre contraindicação. A contraindicação principal, então, é a presença de dor durante o exercício. Se o paciente apresentar dor durante o exercício, essa dor ela vai inibir todo o sistema que eu procuro. Então, vai inibir a questão da minha coordenação motora e pode sinalizar uma lesão. Claro, a gente tem que ter um olhar muito crítico para entender se é uma lesão. Além disso, a gente não pode pensar em realizar aproximação de extremidades sem consolidação. Pessoal, se eu tenho uma lesão não consolidada, esquece, eu não vou poder realizar essa técnica. Vamos pensar em outra técnica que vem antes dessa. Tudo bem? Como vocês já devem estar cansados de ouvir, a palavra-chave é o bom senso. Até aqui, tudo tranquilo, tudo em ordem? Maravilha, então, pessoal, vamos seguir. A gente tem no CABAT, no FNP, as diagonais funcionais. Nesse esquema dá para a gente ver muito legal como elas funcionam. Lembrando que a FNP não é só diagonal funcional. Diagonal funcional é um padrão que a gente utiliza
Porém, é muito mais do que isso, como a gente já falou, de todos os princípios que ela envolve. Ok, pessoal? Até aqui tudo bem? Sim. Maravilha. Então, enquanto eu dou uma respirada, vamos achar aqui os slides da aula prática. Esses slides vocês já têm no AVA, então vocês já têm acesso a eles. Nesses slides a gente consegue ver bem, deixa eu ver se todos têm, sim, a posição inicial e final de cada diagonal. Então, aqui, padrão de flexão do tronco superior e de extensão do tronco superior. Os padrões de membros inferiores em extensão, com flexão de joelho e tronco. Então, a posição inicial e final do movimento. Nesses quadros, e aí é muito legal vocês prestarem atenção nos quadros, a gente tem falando sobre a posição de cada articulação no início e no final do movimento. Eu ouvi que alguém até já printou a tela ou tirou uma foto. É isso mesmo, é importante vocês saberem isso. Então, pessoal, se eu vou pensar na diagonal 1 de flexão de membro superior, eu vou pensar no meu ombro iniciando, fletido, aduzido e em rotação lateral. O meu cotovelo pode ser em flexão ou extensão, vai depender do padrão do movimento do seu paciente e de qual é o seu objetivo funcional com ele. O antebraço supinado, o punho em flexão, com desvio radial, e dedos, então, em flexão e adução do polegar. E no final eu vou evoluir para uma extensão, abdução e rotação medial do ombro, flexão ou extensão do cotovelo, depende do meu objetivo, prono do antebraço, extensão e desvio unar, então, do punho, e extensão e abdução dos dedos e polegar. Se vocês visualizarem pera lá, aqui vocês conseguem visualizar esses padrões. Processo na segunda diagonal. Então, pessoal, dica de ouro: tenham isso na ponta do lápis. Anteroelevação pélvica, diagonais de membros inferiores, importantíssimo esse quadro também. Foquem bastante nos quadros de diagonal de membros superiores e membros inferiores. Isso é uma dica de ouro. E lembrem que a gente sempre vai ter a flexão num padrão e o quadrante, a posição final é sempre o oposto daquilo. Então, se o meu quadril está em flexão, ele vai terminar em extensão. Se ele está em abdução, ele vai terminar em adução. Se ele está em rotação interna, ele vai terminar em rotação externa. Então, professor, eu preciso saber cada um? Não. Se você souber a primeira coluna, automaticamente você sabe a segunda. Se você souber a terceira coluna, automaticamente você sabe a quarta coluna. Lembrando sempre que joelhos e cotovelos podem estar tanto em extensão quanto em flexão. Tudo bem? Sim. Dei muita dica, hein, gente? Aproveita quem tiver pegado. Ficou fácil. Sobre o RPG, pessoal. RPG, famosa Reeducação Postural Global. Então, ela iniciou lá na França e uma das bases do RPG são as cadeias musculares, que vem lá da década de 80. Os princípios do RPG.
individualidade. Então, a gente tem que entender que cada pessoa é um ser individual. Ou seja, por mais que a gente tenha todas as técnicas do RPG, as posições, como elas devem evoluir, você tem que direcionar esse desenvolvimento para a capacidade, para as habilidades do seu paciente. Outro princípio é a causalidade. Pessoal, a causalidade, então, a gente faz com que a gente entenda que aquela queixa do paciente, muito provavelmente, tenha relação com outra estrutura musculoesquelética dele. Então, a dor no joelho raramente vai ser um problema no joelho do meu paciente. A dor no joelho, potencialmente, é causada por exemplo, uma fraqueza de glúteo médio, uma alteração de quadril, de coluna vertebral. Então, causalidade. A causa daquela condição, muito provavelmente, ela se inicia numa área distante da que ela se encontra. E a totalidade, que vem totalmente de encontro com a causalidade. Então, a gente entende que o corpo tem que ser tratado de uma forma global, de uma forma total. A ideia da visão 360 do paciente. Você tem que enxergar o paciente como um todo. Como eu já falei para vocês na nossa aula, eu já trabalhei num caso que a dor no ombro direito tinha origem no tornozelo esquerdo. Se você não enxerga o paciente como um todo, você nunca vai chegar a essa conclusão. Então, totalidade. E você vai tratar o todo do seu paciente. Você não vai tratar um joelho, você não vai tratar um tornozelo. Vamos lembrar que o RPG, ele tem muita visão na nossa musculatura antigravitacional, na nossa postura. Então, lá na barriga da nossa mãe, lá na nossa fase intrauterina, a gente se encontra todo num padrão flexor, flexor de quadril, de tronco, de membros, de ombro, de cotovelo, de joelho, de coluna vertebral. Então, a gente está todo num padrão flexor. A gente nasce, a gente tem que começar, então, a vencer a gravidade. Primeiro controle que a gente ganha, então, é o controle cefálico, o controle da cabeça. Ganhei o controle da cabeça, aí eu começo a ganhar, então, controle do meu tronco e do meu corpo como um todo. Enquanto o seu paciente não tiver controle de cabeça, ele não vai sentar. Ah, mas ele tem força de paravertebral. Ele não vai sentar. Então, isso tem que ser desenvolvido de forma gradativa. Para conseguir manter o corpo ereto, então, pouco a pouco os músculos eles vão se tornar capazes de lutar contra a gravidade, de vencer a gravidade. Ou seja, são os músculos da ortostase, ou músculos tônicos ou antigravitacionais. Inicialmente hesitante, depois de uma forma mais segura, a criança ela vai sustentar a cabeça, as costas e, enfim, conseguir ficar em pé. Esses músculos da estática, então, os músculos antigravitacionais, eles nos mantêm uma boa postura diante da gravidade. Eles são músculos fibrosos e de tônus muito forte. Eles representam 2/3 da nossa musculatura total. E importante, eles estão o tempo todo ativos. Mesmo quando a gente está em repouso, eles estão ativos para garantir a nossa estabilidade. Mesmo enquanto a gente está sentado, esses músculos eles estão ativos para você não cair da cadeira, por exemplo. Então, a imobilidade ela é relativa. A gente está sempre oscilando, né? O nosso tônus está sempre oscilando e a gente precisa de ajuste postural para reequilibrar o nosso corpo o tempo todo. A gente consegue manter uma postura ereta graças a esses músculos antigravitacionais. Eles também nos mantêm em pé pelo tônus deles e permite que a gente se desloque pela sua contração. Então, se você vai dar um passo, você precisa que a sua musculatura lá de quadrado lombar relaxe para você conseguir dar o passo e contraia para você projetar o seu corpo para frente. Primeiro de um lado,
depois do outro, de forma alternada, aí que a gente consegue, então, se deslocar. Mesma coisa com os paravertebrais em geral. Os músculos da dinâmica, então, eles não são fibrosos e têm pouco tônus. Então, os músculos dinâmicos, por exemplo, um bíceps braquial, um músculo que não fica ativo o tempo todo, ele é ativo quando eu preciso, então o tônus dele é menor. Eles têm tendência ao relaxamento, então a gente vai recrutar as fibras dele quando a gente precisa, enquanto a gente não precisa, ele vai se manter relaxado. E lembrando, importantíssimo, que não é porque o músculo é rígido que ele é forte. Muitas vezes uma musculatura muito rígida, ela é tão fraca quanto uma musculatura muito hipotônica. Tudo bem, pessoal, até aqui? Maravilha, então. O nosso desenvolvimento, então, ele vai acompanhar as funções indispensáveis para a nossa sobrevivência. A gente possui funções vegetativas que vão se manifestar de forma consciente ou de forma autônoma. Esse sistema vegetativo, então, ele é essencial para a nossa sobrevivência, a gente depende dele. E, como já dizia Solskjaer, em 2006, o homem que pode, por sua própria vontade, agir sobre a respiração, resistir à fome ou ao cansaço, é incapaz de controlar-se indefinida e totalmente nessas áreas, sem que sua vida seja colocada em questão. Não tem tanta relevância para a nossa prova agora, tá, pessoal? O estudo da função estática, então, engloba grandes funções musculares que contribuem para o potencial genético inicial e é indispensável a duração do sistema. A gente sempre vai atuar pela lei do mínimo esforço. Então, a gente sempre vai buscar compensações para que a gente tenha um menor gasto energético. Seja compensando postura, seja através de alavanca, a dinâmica do movimento. Então, é mais amplo quando precedido por um alongamento muscular. E aí foi o exemplo que a gente usou na aula de quando a gente está sentado e a gente vai levantar. Então, a gente está sentado, a gente projeta o corpo para frente, faz uma flexão de cabeça, flexão de tronco, para daí poder levantar. Fica muito mais fácil quando a gente faz essa série de compensações. Então, em pé, a gente tem aí a nossa lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose sacral. Essas curvas que vão se opondo, elas vão ajudando a gente a se equilibrar. A gente pode buscar um conforto de forma excessiva e acabar gerando mais compensações do que a gente deveria. Então, se a gente tem uma hipercifose torácica, a gente vai acabar, por exemplo, compensando com uma protusão de cabeça, com uma hiperlordose lombar. Então, se sobra cifose aqui, vai ter que sobrar lordose aqui embaixo. E aí a gente vai ter, então, o fenômeno do achatamento dos músculos espinhais. Tudo com base, então, nesse conforto estático. O RPG é um método terapêutico, então, que considera o sistema muscular de forma integrada, organizando os músculos em cadeias musculares e baseando-se no alongamento dos músculos encurtados, tratando causas e consequências. Se você não tratar a causa, o seu tratamento ele não vai ser eficaz. Se você tratar só a consequência, esse paciente é um paciente que vai estar sempre te procurando e nunca vai estar bem. Ele sempre vai ter uma dor, ele sempre vai ter um desconforto, ele sempre vai ter uma disfunção de alguma forma. Por exemplo, você tem um filho que ele anda de bicicleta e o quadrado da bicicleta tá com alguma deformidadezinha que fica arranhando a perninha dele toda vez que ele pedala.
Se você só tratar um machucado na perninha dele, ele sempre vai, que for andar na bicicleta, ele vai se machucar. Enquanto você não consertar o quadro da bicicleta, aquele defeitinho, aquela deformidadezinha que tem no quadro da bicicleta, toda vez que essa criança andar de bicicleta, ela vai se machucar. É a mesma coisa da gente ficar tratando só a consequência das lesões do nosso paciente. E a gente vê isso o tempo todo na área esportiva. Então, o meu paciente ele tem um padrão de movimento que não é adequado, ele tem uma compensação que vai gerar um desconforto para ele, que vai gerar uma dor. Eu vou tratar dessa dor e não vou mudar o padrão do movimento do meu paciente. Não vai ser eficaz. E aí a gente vai ter que pensar nas cadeias musculares que vão envolver esse meu paciente. Cadeia muscular antero-interna do ombro, pessoal. Então, vamos lembrar aqui que a gente tem 5 cadeias. Então, a antero-interna do ombro, o próprio nome ele já fala para a gente qual área é. Então, a parte anterior, a parte da frente e mais interna do ombro, que vai envolver essa musculatura que a gente está vendo aqui. Anterior do braço, então vai envolver todos os músculos da região anterior do braço. Lembrando que em posição na ortostase, né, se a gente for pensar anatomicamente falando, se eu estou em ortostase, a palma da minha mão tem que estar voltada para frente, não para o meu corpo, não medial. Tem que estar virada para frente. E aí a cadeia anterior do braço, então, são todos aqueles músculos da parte da frente do meu braço. Desde o trapézio e deltoide, tá, pessoal? Antero-interna de quadril. As cadeias respiratórias. Lembrando que intercostais, tanto internos quanto externos, tá? Na inspiração, eu recruto intercostais externos. Na expiração, intercostais internos. Cadeia posterior, que é uma cadeia gigante e tem aí uma ação super importante, principalmente se a gente for pensar em não deixar o nosso corpo cair para frente. Então, ela que vai manter essa estabilidade. Pessoal, até aqui, tudo bem? Vocês estão craques em cadeias musculares? Beleza? Sobre as indicações do RPG, eu vi que vocês fizeram bastante questão sobre indicação. Muito de verdadeiro ou falso, achei muito legal. Então, opa. Bom. Indicações, então, do RPG vão desde incontinência urinária até a manutenção aí da musculatura respiratória, tá? A gente tem todas essas indicações descritas aqui, não preciso ficar lendo indicação para vocês. No RPG, a gente vai pensar em famílias de postura do RPG. Então, a gente vai pensar principalmente em 4 famílias dessas posturas, perdão. Não vi muito sobre isso nas questões, hein, pessoal? Vocês não deram atenção. Então, extensão do ângulo coxo-femoral com abdução dos membros inferiores, flexão coxo-femoral com adução dos superiores, perdão, dos superiores, anteriormente falei inferiores. Então, extensão coxo-femoral com abdução dos membros superiores, flexão coxo-femoral com adução dos superiores, flexão do coxo femoral com abdução dos superiores e extensão coxo-femoral com adução dos superiores. A gente vai trabalhar, então, essas famílias de posturas através das posturas do RPG. São elas: rã no chão,
Rã no ar, em pé, inclinada para frente, sentada, em pé contra a parede, em pé no meio, e são essas as posições que a gente vai, então, trabalhar no RPG, são essas as posturas. Pessoal, essas 6 posturas, tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Tô achando que tá muito fácil isso aí, hein? Vou ter que dificultar um pouquinho mais as questões da prova. Vocês estão sabendo tudo? Pessoal, interessante vocês olharem essas posturas nos livros de vocês, no livro didático, aquele livro que tá no AVA e que eu mandei no WhatsApp para vocês também, que algumas pessoas estavam sem acesso ao AVA. Então, no livro tem descrito essas posições, de como elas vão evoluir. Vamos lembrar que o RPG, ele vai acontecer, as posturas elas vão ocorrer de forma estática. Então, não é você pedir para o paciente fazer o movimento todo. Você vai posicionar o seu paciente na posição inicial, você vai pedir para ele começar a se movimentar em direção à posição final, até você perceber que é o limite dele. Então, começou a gerar compensação? Volta um pouquinho, até o último ponto daquele movimento onde ele não gerou compensação. E aí ele vai se manter naquela posição. Até que ele consiga, então, aumentar a amplitude desse movimento sem sem gerar Perdão, gente. Sem gerar as compensações que a gente não quer que aconteçam. Então, o RPG ele ocorre de forma estática, ele não é dinâmico, não é através de movimento. Eu vou usar o movimento só para encontrar o ponto onde eu vou trabalhar. Encontrei o limite ali do meu paciente, é ali que eu vou trabalhar. Conforme o meu paciente for evoluindo, eu vou evoluindo sentido posição inicial para posição final, mas de forma estática, não dinâmica. Ok? Maravilha, então. Ok. Pessoal, e aqui a gente finaliza o nosso conteúdo de RPG e FNP que vai cair na prova.